caríssimos irmãos e irmãs. Damos início à Semana Santa. A Semana Santa se inicia com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Não é só o domingo de celebrarmos a entrada gloriosa de Cristo em Jerusalém, porque essa entrada gloriosa não é agora. É o domingo de celebrarmos esta entrada de Cristo em Jerusalém para se humilhar, para oferecer a sua vida. Como diz Zacarias no capítulo 9 da sua profecia, o meu rei, o meu Senhor, vem sentado sobre um jumento, o filho de uma jumenta. Mas Mateus não cita a continuação da profecia de Zacarias, porque essa continuação ainda não se realizou. Ela só se realiza na ressurreição. Ou seja, este que entra é justo e vitorioso. A justiça e a vitória de Deus se manifestam na ressurreição do Cristo. Por isso, neste domingo, iniciamos lendo o Evangelho de Mateus, que nos motiva à procissão. Jesus entra em Jerusalém, mas entra para oferecer a sua vida em sacrifício. Entra para nos mostrar que o projeto que o Pai lhe deu, ele vai cumprir, mesmo sendo Deus. Jesus não se ensoberbece, Jesus se humilha e, fazendo-se humilde, adentra em Jerusalém. E que Jerusalém é essa, na qual ele vai ser aclamado como rei? Hosana nas alturas, Hosana é um canto de exultação, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, o rei de Israel. Quem é essa Jerusalém que acolhe esse Cristo? Esse Jesus. É uma Jerusalém marcada pelo domínio dos romanos, tanto que nós vamos ouvir no final, no Evangelho, na narrativa da paixão, que o governador está lá, que é Pilatos. Mas de modo especial é uma Jerusalém marcada pelo domínio judaico. O domínio da lei, o domínio de uma estrutura sacerdotal, o domínio de um templo, que mantém todo um projeto de organização da vida. Só que é um projeto que proíbe, por exemplo, que um homem converse com uma mulher, que um judeu se aproxime de um samaritano. É um projeto, por exemplo, que proíbe que a vida seja proclamada num sábado, por isso não podia ter curado o cego de nascença num sábado. É uma lei que permite que as mulheres viúvas ou sem filhos sejam totalmente abandonadas, os órfãos sejam abandonados. É uma lei que vive uma pureza ritual e um domínio do templo, mas não é uma lei que consegue perceber o projeto de Deus. Jesus entra como aquele que cumpre a vontade de Deus, como aquele que ouve a vontade de Deus. Ele não é o rei vitorioso, porque o vitorioso virá sobre as nuvens, nos dirá Mateus, mas ele é o Senhor. E ele entra em Jerusalém como o Senhor. O Senhor que se faz servo. Por isso que a primeira leitura, que é tirada da profecia, Isaías 50, tirado da profecia do servo sofredor, ele diz que este servo, o Senhor, é aquele que não voltou atrás, não perdeu nenhuma palavra. É aquele que cumpriu a vontade do Pai. É aquele que se colocou nessa vontade com alegria e com disposição. É aquele que se humilhou. Ele é Deus. Mesmo sendo Deus, ele não achou ruim. Ele não fugiu do projeto de Deus, que era ser homem. Sendo homem, ele oferece a sua vida por nós. E ele não sai decepcionado. E por que não sai decepcionado? Porque Deus está ao seu lado.
Deus é o seu auxílio, é a sua fortaleza. Ele não está abandonado em nenhum momento. Mas mesmo assim na cruz grita. E nós vamos ouvir o salmista dizer: meu Deus, por que me abandonastes? E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós não gritamos isso? E quantas vezes, olhando as notícias, ou mesmo vendo o nosso Papa rezando na Praça de São Pedro vazia e cheia dos nossos corações, nós não podemos dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Lembre-se, quando você grita isso, não é porque você não crê, é porque você crê. E a sua fé te leva a confiar que esse Senhor pode te salvar. E por que esse Senhor pode te salvar? Isso vai nos dizer o texto de Filipenses. Lindo texto, muito bonito, Filipenses 2, 6, 11. Jesus, existindo em condição divina, não se fez o ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Celebramos o domingo da paixão. É um domingo que se dedica a refletir sobre a paixão do Senhor. E qual foi essa paixão? A paixão foi um amor infinito por Deus, que é um Deus que vem em seu auxílio, que não abandona. Por isso, Jesus confia e se submete ao projeto de Deus. Quantas vezes nós precisamos olhar nas nossas vidas e compreender que Deus nos apresenta um projeto de vida. Nem sempre o projeto de vida que Deus nos apresenta é aquele que nós gostaríamos. Mas com certeza será um projeto muito melhor do que o nosso. Porque Deus não deseja que nós tenhamos uma vida momentânea ou que realizamos este ou aquele desejo. Deus deseja que nós tenhamos uma vida plena. E Jesus nos ensina isso hoje. A humildade, o humilhar-se, não é só ser ultrajado, mas o humilhar-se é ser obediente. Ouvir a voz de Deus que nos fala, que nos convida em tantos sinais, em tantas propostas, em tantas palavras, em tantos olhares. Deus vem ao nosso encontro, meus irmãos e irmãs. Que possamos abrir o nosso coração, mesmo nas aflições que vivemos, e percebermos esse Deus presente. Por que Mateus, talvez faz essa pergunta quando vai escrever o seu evangelho, relataria a paixão, o sofrimento de Cristo, como nós lemos neste domingo, nos capítulos 26 e 27 de Mateus, se o mais importante para a comunidade é a ressurreição? Eles são uma comunidade de ressuscitados que compreenderam o sinal do ressuscitado. Mateus e todos os outros sinóticos e a comunidade cristã que inicia a nossa igreja percebe que o projeto da ressurreição traz nele o mistério da paixão do Cristo. A paixão do Cristo também é sinal de salvação. Por isso que Jesus entra nessa paixão como Senhor, mas um Senhor obediente. Ele vai até o Horto das Oliveiras, lá no Getsemane, e ele se inclina diante de Deus e diz: seja feita a sua vontade, Senhor. Mesmo ele sendo Senhor, mesmo sabendo-se Senhor, ele confia na vontade de Deus. Ele se abre à vontade de Deus. Só que ele nos faz um convite. Um convite aos discípulos, que é a igreja, e um convite a cada um de nós que somos a igreja, mesmo estando em casa. Vigiai comigo.
Que possamos vivenciar esta paixão, meus irmãos e irmãs. Que possamos vivenciar o mistério da paixão, morte, sepultura e ressurreição do Senhor. Que possamos vivenciar esse caminho de salvação para experimentarmos a glória. O nosso Deus não é um Deus só de júbilos. Nosso Deus é um Deus que assume a vida em todas as suas perspectivas. Por isso ele nos convida a vigiar e a orar com ele. E o relato da paixão, belíssimo, é muito bem feito por Mateus. Eu gostaria de destacar alguns pontos bastante interessantes que esse relato nos traz, né? Primeiro, Jesus vai dizer àqueles que querem prendê-lo: eu falei com vocês abertamente, por que vocês não me prenderam lá? Por que vocês vêm aqui à noite? Lembra do que Jesus disse aos discípulos no último domingo? O dia tem 12 horas, aqueles que caminham durante o dia não tropeçam, os que caminham durante a noite tropeçam. Jesus pregou a sua vida e ninguém teve a coragem de prendê-lo. Porque como fazem isso injustamente, precisam se unir aos que são das trevas. E quem está nesta noite? Dois grupos importantes. Um primeiro é o Sinédrio, que acusa Jesus, que o condena falsamente, que o condena por blasfêmia, que não querem se desfazer do templo. Lá está o sumo sacerdote, os mestres da lei. Não querem perder o seu templo. Jesus apresenta uma outra proposta. E uma outra figura importante, Pilatos, estão nesta noite. Essa noite em que começa com a prisão e traição do Senhor e finaliza com a condenação. Pilatos sabe que os judeus são invejosos, mas ele se omite. O fato de lavar as mãos não tira o pecado e o erro que cometeu. Simplesmente ele acha que limpou a sua consciência, mas ela continua pesada. E olha que a sua mulher o exortou. Quantas vezes nós vemos os sinais ao nosso redor e fechamos os olhos? Há tantos irmãos que necessitam de uma atenção, de um cuidado, de uma palavra, de uma ajuda. Nós somos hoje convidados, meus irmãos e irmãs, a não crucificar mais tantas pessoas, pelos erros ou pelos acertos, independente. Somos convidados, sim, a vencer toda essa inveja e essa omissão. Somos convidados a dar um passo além. Somos convidados a chorar junto com Pedro, que depois de ouvir o galo cantar, depois da sua terceira traição, ele chora o seu erro. Nós somos chamados a chorar o nosso erro. Quem nunca errou? Somos chamados a termos a coragem de reconhecer que erramos e pedir perdão. Dizer ao Senhor: misericórdia, Senhor. Misericórdia porque eu pequei. Reconhecer não é afastar-se de Deus. Reconhecer é sim dar um passo em direção à vida que nos é oferecida por este Deus de bondade e de misericórdia. E eu finalizaria esse belo relato da paixão do Senhor dizendo que se os discípulos fugiram lá no Getsemane, algumas pessoas seguiram esse Senhor. O Cirineu, que nem sequer o conhecia e teve que carregar a cruz de Cristo. Algumas mulheres que vieram da Galileia e não desistiram desse projeto. E olha que Mateus tem uma característica toda judaica, então um desprezo às mulheres, que era a tradição do judaísmo. E mesmo assim ele coloca e exalta as mulheres que estão ali, estão na crucificação e estão na sepultura. Mas eu finalizaria com a preocupação dos judeus, que vão até Pilatos e dizem: olhe, coloque uma tropa melhor,
porque ele disse que ia ressuscitar. E se os discípulos forem lá, roubarem o corpo e disserem que verdadeiramente ele ressuscitou, a situação será mais problemática do que a que já tínhamos. E Pilatos vai dizer, olha, isso não é problema meu, vocês vão lá e resolvam. Muitas vezes nós queremos resolver os problemas com as nossas próprias forças, protegendo, cuidando e guardando. E nos esquecemos que quem nos guarda e nos protege é o Senhor. Ele nos guardará, porque Ele é um Deus fiel, meus irmãos e irmãs. Se o projeto de Deus é um projeto de vida, não há soldado que vá conseguir guardar e proteger para que esse projeto de vida não aconteça. Mesmo que fechem o túmulo com todas as possibilidades, para que não seja roubado o corpo, a vida vence a morte. E se estamos celebrando o domingo da paixão do Senhor, nunca podemos nos esquecer que o que somos convidados realmente é para a sua ressurreição. Fiquem em paz e que Deus os abençoe. Por isso